São Gregório de Nissa é bem diferente do seu irmão Basílio. Várias razões. A primeira é que os dois são de idades bem diferentes, né? Basílio exerceu sobre São Gregório uma espécie de domínio espiritual, porque a diferença entre os dois era mais ou menos de 10 anos de idade, né? Então, tanto Basílio, São Basílio, como Santa Macrina, não é, formaram São Gregório de Nissa na vida cristã. Então é um homem também que leu muito. Basílio, junto com Gregório de Nazianzo, vocês se lembram, eles foram estudar em Atenas, né? Foram estudar na Grécia. Já São Gregório de Nissa não foi estudar na Grécia, ele foi formado pelo próprio irmão em casa. Acontece o seguinte, quando os dois voltaram da Grécia e quiseram se dedicar à vida ascética, vivendo a vida monástica, lá na propriedade deles, não sei se vocês se lembram, né? Que na fronteira entre a Capadócia e o Ponto, eles tinham uma fazenda, então Macrina, Basílio, Gregório resolveram viver a vida monástica lá. Gregório de Nissa, por sua vez, o irmãozinho mais novo de São Basílio, achou aquele negócio muito exagerado. Diz, não, essa bobagem não vou cair nessa, né, de viver como monge, eu vou casar. E de fato se casou. Casou. Só que não sei se ele se arrependeu de ter casado, porque o fato é que depois ele começou a vida inteira a se lamentar do casamento, né? É interessante que São Gregório de Nissa, dos 3 capadócios, era o único que não era celibatário e foi o único que escreveu um tratado sobre a virgindade. Ou seja, elogiando a vida ascética, não é? Elogiando a opção de vida que o irmão São Basílio tinha optado. Bom, mas como Gregório de Nissa também era um rapaz inteligente, Basílio então quis apostar nele como bispo, não é? Basílio foi bispo de Cesareia, como vocês sabem. Cesareia era a capital da Capadócia e Basílio era um grande estrategista político. Então ele conseguiu que tanto o amigo Gregório de Nazianzo como o irmão Gregório de Nissa fossem eleitos bispos. Gregório de Nazianzo foi eleito bispo de Sázima, enquanto Gregório de Nissa foi eleito bispo de Nissa, que era uma cidadezinha, uma aldeiazinha, não tinha muita importância, né? E mesmo assim a coisa não deu certo. Ou seja, o nosso amigo Gregório de Nissa era um grande santo, era um grande intelectual, mas ele não era um bom administrador. Então, parece que ele meteu os pés pelas mãos na história da administração e os inimigos arianos usaram isso daí como desculpa para que ele fosse deposto. Então, ele foi tirado de Nissa, não pôde mais ser considerado bispo de lá. Bom, vocês sabem que, porém, nessa altura do campeonato, o nosso amigo Gregório de Nazianzo, o outro Gregório, estava em Constantinopla já, como bispo católico, trinitário de Constantinopla, se reunindo com o povo fora da cidade. Bom, por que ele estava fora da cidade? Porque o imperador, chamava-se Valente, era ariano. O que aconteceu é que o imperador Valente foi para a guerra com os godos, né? Porque vocês sabem que nessa época aqui o Império Romano já começou a ser invadido pelos bárbaros, né? O Império Romano era mais ou menos um navio que estava entrando água por tudo quanto é fresta, né? Tudo quanto é buraquinho estava entrando água, o negócio estava para afundar. Tanto que, algum tempo depois, o ocidente do Império Romano vai cair, né? E o ocidente vai ficar na mão dos bárbaros. Bom, então o imperador Valente estava lá numa batalha com os godos e morreu.
A morte de Valente foi interpretada como sendo uma vingança de Deus. Tá vendo? Olha aí, vocês, arianos, não é? Entregaram o império na mão de Satanás, por isso então que o imperador morreu como uma vingança. Veio então Teodósio. E Teodósio era trinitário, ou seja, era como nós, era católico, trinitário. Então mudou de imperador. Os ilustríssimos e excelentíssimos senhores bispos, que estavam todos convencidos que o arianismo era a coisa mais linda do mundo, o que fizeram? Viraram a casaca e viraram tudo católico, né? Aí nós vimos na aula passada qual foi a situação desses bispos no concílio de Constantinopla. Bispos com pouca coragem não quiseram declarar que o Espírito Santo era homoousios. Tudo bem. Nós vimos também na aula passada, estou recordando, que São Gregório de Nazianzo ficou indignado com essa história. Então, São Gregório de Nazianzo e São Basílio Magno eram mais ou menos da mesma estirpe, eram mais ou menos da mesma mentalidade. Gregório de Nissa, porém, já era um homem mais moderado, mais diplomático. Então, a função de Gregório de Nissa no concílio foi bastante importante. Para a frustração de São Gregório de Nazianzo. São Basílio Magno já tinha morrido em 79, não é? São Basílio morreu em 79 e não participou do concílio. Mas Gregório de Nazianzo estava lá e ele queria que fosse declarado homoousios. Mas o nosso amigo Gregório de Nissa, o casado, diplomático, que não queria exageros, que não queria radicalismos, conseguiu uma negociação com o partido adversário. Veja só. Isso aqui é interessante vocês verem isso. Eram dois partidos, né, que estavam brigando. De um lado estavam os arianos, do outro lado estavam os trinitários. Do lado dos arianos, eles estavam dizendo o quê? Que Jesus não era da mesma substância de Deus. Do lado dos trinitários, eles estavam insistindo naquele adjetivo que Ósio de Córdoba tinha introduzido no credo, homoousios, né? Consubstancial ao Pai. Vou escrever aqui em grego para vocês verem a diferença do que eu vou dizer agora. Homo, né? Ousios. Se escreve H-O-M-O-O-U-S-I-O. S no final. Homoousios. Muito bem. Surgiu, nos 60 anos de briga entre esses dois partidos, surgiu um terceiro partido. São os chamados semi-arianos. Quem são os semi-arianos? Os semi-arianos diziam, não, gente, vamos conciliar. Não vamos brigar, não tem por que brigar. Vamos fazer um acordo. Vamos acrescentar na palavra homoousios, vamos acrescentar um iota, um i. E vamos colocar assim, ó, homoiousios. Homoi. O que é que esse i muda? Homo quer dizer igual. Homoi quer dizer semelhante. Ou seja, a substância do filho não é igual à do pai, é semelhante. Entendeu? Parecidinho, né? São meio aparentados, mas não são da mesma substância. É evidente que Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianzo, que vocês já conhecem, que são da linha dura, não é? Acharam isso uma cachorrada. Acharam isso o fim da picada. Mas, como Deus não fez só gente radical dentro da igreja, também fez o pessoal da conciliação, o pessoal do deixa disso, o pessoal do para com isso, deixa disso. Veio o Gregório de Nissa. E o Gregório de Nissa começou a dialogar com estes semi-arianos.
E através da diplomacia, ele preparou o caminho para o Concílio de Constantinopla. Estão entendendo? Porque antes estavam duas posições acirradas e radicais. Quando você tem o pessoal do deixa disso, você consegue dialogar com eles. Então, ao invés de ficar na sua posição intransigente, Gregório de Nissa começou a dialogar. Então, a gente vê como a personalidade dos santos também influencia muito na história da igreja, né? Basílio Magno e Gregório de Nazianzo, que eram monges radicais, não queriam saber de casamento, queriam viver uma ascese, uma santidade radical, né? Esses daí não queriam diálogo com ninguém. Gregório de Nissa se casou, ficou meio amargurado no casamento, mas mesmo assim a personalidade dele continuou sempre a mesma, uma personalidade, digamos assim, dialógica. Então, o pessoal moderado, o pessoal que fica no meio, não é, tem uma tendência de ser sempre acusado pelos radicais como vendido, né, vira-casaca, você também não merece o que come, você tem que dar sua cara a tapa, você tem que ser mártir, etc, etc. E Gregório de Nissa não tinha muita vocação para o martírio, não. Ele tinha vocação para essa diplomacia, né? Isso significa que ele foi um traidor? Não. Bom, o fato é que o nosso amigo Gregório de Nissa, provavelmente, enquanto Basílio esteve vivo, provavelmente São Basílio exercia um certo domínio sobre ele, que é típico dessa coisa de irmão mais novo, né? O irmão mais velho sempre domina a cena e o irmão mais novo fica quietinho. Então o irmão mais novo vai dizer uma coisa, o mais velho vai dizer, fica quieto, você não sabe nada. Quem sabe aqui sou eu, né? Você fica quieto aí. Então, até a morte de Basílio, o nosso amigo Gregório de Nissa ficou quietinho. Praticamente escreveu muito pouco, falou muito pouco. Mas depois da morte de São Basílio, ele começou, né, a mostrar a personalidade dele diferente. Então é assim, os três capadócios, podemos dizer, na verdade, os dois amigos, irmãos de alma, digamos assim, que têm sintonia nas mesmas posições, eram Basílio e Gregório de Nazianzo. Gregório de Nissa não chegava a discordar deles, mas ele tinha uma personalidade diferente, um jeitão diferente, né? E esse jeito dele fez com que ele enveredasse por um outro caminho. E qual é o caminho dele? O caminho dele era um caminho mais próximo, em termos de sensibilidade, a Ário. Ele não era ariano, mas vejam só, vocês se lembram que eu falei em aulas passadas que Ário, digamos que, teologicamente falando, ele era um descendente de Orígenes, tá? Estão lembrados disso? Que eu fiz uma espécie de genealogia, começando com um filósofo pagão neoplatônico chamado Plotino. Aí eu disse que ele influenciou Filão de Alexandria, que era um filósofo judeu, que influenciou São Clemente de Alexandria, que era filósofo cristão, né? Que influenciou Orígenes, que influenciou Ário. Muito bem. Gregório de Nissa, ele simpatizava com Ário. Enquanto São Basílio Magno, principalmente no final da vida dele, criticou muito Ário. Perdão, porque eu falei Ário, né? Orígenes que eu estou dizendo. Gregório de Nissa simpatizava com Orígenes, né? Com o método exegético de Orígenes, porque Orígenes, ele interpretava a Bíblia de uma forma mística, alegórica. E Gregório de Nissa gostava muito desse jeito de ler a Bíblia. E Basílio, o irmão mais velho, sempre criticou esse negócio. Não vamos ler desse jeito, não. Principalmente no final da vida, São Basílio escreve críticas assim bem duras contra Orígenes. Tá? Enquanto
Gregório de Nissa gostava de Orígenes, gostava do estilo dele, do jeito de pensar, de falar, porque Orígenes é muito místico. Então, Gregório de Nissa, dos 3 padres capadócios, por incrível que pareça, é o mais místico dos 3. O casado é o mais místico. Enquanto os outros não vão tanto por esse caminho místico, porque eles achavam muito perigoso, muito perto diário. Entende essa coisa filosófica demais, de pensar Deus de uma forma muito espiritual, né? Desencarnada, assim como fazia Orígenes. Os outros eram mais práticos, eram monges, mas monges que viviam uma vida ascética prática, enquanto Gregório de Nissa tem um quê de espiritualidade. Só para vocês saberem, quando vocês um dia forem estudar teologia, vocês saberem que dos 3 padres, não é? Gregório de Nissa é o mais diferente, e é interessante que agora no século XX, alguns famosos estudiosos de patrística acharam que ele era o maior dos 3 capadócios. O que geralmente não é o que se diz na tradição, né? Tradicionalmente, o maior dos capadócios, não é, sempre foi considerado, enquanto bispo na ação, São Basílio, e enquanto pensamento teológico, não é, São Gregório de Nazianzo. Então os 2 eram maiores, né? Basílio Magno por sua grandeza em todos os sentidos, enquanto teólogo, enquanto pastor, enquanto santo, etc. Mas Gregório de Nazianzo era considerado como teólogo, tanto que os ortodoxos até hoje, os orientais, chamam São Gregório de Nazianzo de Gregório o Teólogo. Título este que era reservado somente para São João Evangelista, né? São João o Teólogo e Gregório de Nazianzo o Teólogo. Bom, no século XX alguém então descobriu a importância de Gregório de Nissa, sobretudo quem? 2 famosos patrólogos que se tornaram cardeais. O cardeal Balthasar, né? Balthasar com TH, Hans Urs von Balthasar, e Danielu. São 2 grandes estudiosos responsáveis pelo renascimento do estudo da patrística, e eles gostavam muito do estilo teológico e espiritual de São Gregório de Nissa. Então, para vocês saberem que tem estas, né, divergências de avaliação, de gostos e de personalidades também entre os santos. Ok? Só mais uma coisa para concluirmos nosso estudo sobre o Concílio de Constantinopla, não é? Vocês, então, se recordam, morreu o imperador Valente, foi nomeado Teodósio. Quando ainda não tinha chegado em Constantinopla para tomar posse como imperador, Teodósio já mandou um recado, que ele não ia tolerar esse negócio de arianismo e que a fé dele era nicena. Ou seja, ele iria defender o credo de Niceia. Então, ele ainda estava na cidade de Tessalônica. Tessalônica fica na Grécia, né? Fica um pouquinho distante de Constantinopla. Lá em Tessalônica ele já mandou avisar, olha, que a fé aqui vai ser uma fé nicena. E é assim que ele chegou, ele convocou então, assim que chegou, quer dizer, levou um tempinho, né, uns 6 meses, mas convocou um concílio em Constantinopla. É o primeiro concílio de Constantinopla. Vocês se lembram que o concílio de Niceia não tinha sido realizado em Constantinopla por uma razão muito simples: Constantinopla ainda não existia, não é? A cidade de Constantinopla, ela foi planejada por Constantino. Constantino não queria mais governar em Roma, porque Roma estava muito difícil, estrategicamente, politicamente falando. E assim,
ele foi e construiu a cidade de Constantinopla no lugar de uma antiga cidadezinha chamada Bizâncio, tá? É por isso que Constantinopla é chamada, a cultura de Constantinopla é chamada de cultura bizantina, o Império Bizantino, tá? Por causa de Bizâncio, tá bom? Então, Constantino quis iniciar a construção dessa cidade lá em Bizâncio, e enquanto isso ele morava do outro lado do Bósforo, ou seja, no lado asiático do Bósforo, em Nicomédia. Perto de Nicomédia fica Niceia, e é por isso que ele fez o primeiro concílio em Niceia. Estão entendendo? Então, para vocês encontrarem mais ou menos geograficamente, né, com relação a esses concílios, é o seguinte, então vamos recordar, né? Eu vou de navio do Mar Egeu para o Mar Negro. Eu passo por um estreito. Qual é o primeiro estreito que eu passo? O nome dele? Dardanelos. E aí a coisa se alarga e vira um mar. Como é o nome desse mar? Mar de Mármara. E aí ele se estreita outra vez e se transforma no estreito de Bósforo. Muito bem. Dardanelos, Mármara e Bósforo são limite entre a Europa e a Ásia, tá entendendo? Então você olha para o lado direito e vê a Ásia, olha para o lado esquerdo e vê a Europa. Tá entendendo? Então o Bósforo ele é assim. O estreito de Bósforo, de um lado está a Europa, do lado europeu está Constantinopla. E do lado asiático, o que é que nós temos? Nós temos uma região chamada de Bitínia, tá? Bitínia. Nessa região da Bitínia estava a sede temporária do império, que era Nicomédia. É uma região onde tem lagos, etc. Então aqui tinha Bitínia Nicomédia, e perto de Nicomédia, Niceia. Agora, para vocês se localizarem geograficamente, saibam que no estreito mesmo, de um lado, vocês têm Constantinopla, do outro lado está o lugar chamado Calcedônia. Tá? Então, o concílio de Calcedônia é do outro lado do Bósforo. Está claro isso para vocês? Mais ou menos, então, as três cidades, né? Os 4 primeiros concílios, dos 4, 3 foram mais ou menos na mesma região, que é Niceia, Constantinopla e Calcedônia. Éfeso é que é um pouquinho mais longe, mas por uma razão muito simples, porque o bispo que estava sendo condenado era o bispo de Constantinopla, que era o Nestório. Então eles não iam fazer um concílio na cidade do cara que estava sendo condenado, né? Então eles foram para Éfeso, que era um pouco mais longe. Ok? Bom, em Constantinopla, então, eles fizeram o concílio, o segundo concílio ecumênico. A cidade de Constantinopla foi inaugurada pelo próprio Constantino no dia 11 de maio de 330. Tá? Constantino morreu em 337. Então, pouco antes de morrer, né? Faltavam 7 anos para ele morrer, ele inaugurou a cidade de Constantinopla. É evidente que quando a cidade foi inaugurada, ela era bonita, boa, maravilhosa, planejada, tudo isso, mas não chegava nem aos pés de Roma, né? Quando os filhos de Constantino foram visitar Roma pela primeira vez, ficaram embasbacados, boquiabertos, diante do esplendor da cidade de Roma. O problema de Roma não é que ela fosse feia, e não é que ela não fosse majestosa, ela era majestosa. O problema é que ela estava num lugar estratégico, muito difícil de defender. Então, por isso, Constantino resolveu construir Constantinopla. Tá? Muito bem. Então, lá estava Teodósio em
Tessalônica, já mandando recado que ele iria para Constantinopla. Chegou em Constantinopla, convocou um concílio. E então foram lá vários dos nossos amigos conhecidos, entre os quais 2 capadócios estavam lá. Gregório de Nazianzo, que era o bispo reconhecido de Constantinopla, né? Ele antes tinha que se reunir fora das muralhas da cidade, na pequena igrejinha da Anástasis. Anástase quer dizer ressurreição em grego, né? Ele tinha uma igrejinha fora da muralha da cidade, o nome da igrejinha era Ressurreição. Agora ele pôde ser entronizado, né, na Catedral de Santa Sofia, a grande Catedral de Santa Sofia, como sendo o bispo católico. Bom, fizeram o concílio. Ao fazer o concílio, quem é que estava sendo julgado? Bom, tratava-se de retomar a fé de Niceia. Isso daí o imperador já tinha dito, com a profissão de fé que ele fez em Tessalônica. Então, não se tratava de discutir mais uma vez o que foi decidido em Niceia. Foi retomado todo o símbolo, o chamado símbolo dos 318 padres, ou seja, o símbolo de Niceia, que diz que Jesus, o Filho de Deus, é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Essa palavra consubstancial, não é, foi colocada com clareza. Problema. No sínodo estavam também uns senhores chamados de macedonianos. Esses macedonianos eram pneumatômacos, ou seja, eram homens que diziam que tudo bem, Jesus é Deus, tá bom, estamos aceitando isso, mas o Espírito Santo é somente divino, ele não é Deus. Ele é como se fosse um anjo, é um enviado de Deus, é uma potência que vem de Deus, é uma energia que vem de Deus, mas não é Deus, pessoalmente. Aconteceu uma série de incidentes políticos dentro do concílio. Quem estava governando, não é, perdeu o controle do concílio, e aí nós já sabemos o resto da história. Gregório de Nazianzo se demitiu, foi embora amargurado. Ficaram alguns, fizeram um texto conciliar meio fraquinho. Mesmo assim, a recepção deste texto conciliar foi bastante positiva, porque a Igreja Católica recebeu este texto de forma, não é, forte, com interpretação clara daquilo que os padres do concílio propunham. Ok? Então, mais ou menos essa a história do concílio de Constantinopla. É a condenação dos pneumatômacos, tá? Ou seja, daqueles que combatiam o Espírito Santo. Pneumatômacos, ou então, sinônimo de pneumatômaco, macedonianos, por causa de um senhor chamado Macedônio, tá? Então, macedonianos. Também foi condenada uma outra heresia que vocês até agora não ouviram falar, chamada sabelianismo. Tá? O que é o sabelianismo? Anotem aí, por favor. Sabelianismo, ou então modalismo. O que é isso? É uma ideia que diz assim, que Deus é um só. Agora, às vezes ele usa máscaras para se relacionar conosco, ou seja, uma vez ele põe uma máscara de pai, aí é Deus Pai. Outra vez ele põe uma máscara de filho, aí é Deus Filho. Outra vez ele põe a máscara de Espírito Santo, aí é Deus Espírito Santo. Ou seja, na verdade, é um Deus só, e nós dizemos, é um Deus só de verdade, né? Não estamos discordando disso. É um Deus só, mas não existem três pessoas.
Existem somente 3 modos do mesmo Deus se relacionar. Entenderam? Então é por isso que é chamado de modalismo ou então de sabelianismo. Chama-se sabelianismo por causa de Sabélio. Sabélio foi um sujeito que foi condenado, tinha sido condenado em Roma um século, mais de um século antes, né? Concílio de Constantinopla foi em 381. Sabélio foi condenado pelo Papa São Calixto em 220, mas a heresia dele ficou famosa, parece que teve uma certa... Porque parecia bastante simples, né, explicar desse jeito. Que Deus é um só, agora o jeito de relacionar é diferente. Ora, o sabelianismo, originalmente, ele se caracterizava por uma ideia de que, na cruz, quem morreu, né, a pessoa que morreu na cruz foi Deus. Como Deus é um só, então, quem foi crucificado? Deus. Não foi Deus Filho, mas também Deus Pai foi crucificado. É por isso que, muitas vezes também, os sabelianistas são chamados de patripacianos, ou seja, o patripacionismo, que aqui é patripacionismo. Anota essa palavra aí também. Olha quanta heresia nós estamos aprendendo hoje, né? Patripacionismo, quer dizer isso? Quer dizer que Deus Pai sofreu na cruz. A pessoa que foi crucificada na cruz é também Deus Pai, porque só tem uma pessoa em Deus, que às vezes se apresenta como Filho, às vezes se apresenta como Espírito, às vezes se apresenta como Pai. Então, uma pessoa só, patripacionismo. Então, são mais, vejam, não é exatamente a mesma coisa, mas são mais ou menos sinônimos: patripacionismo, modalismo e sabelianismo, tá bom? Para vocês considerarem. Ouviram essas 3 ideias, patripacionismo, sabelianismo e modalismo, vocês pensem nas máscaras, né? Máscaras. E essa história de máscara não é uma comparação inventada por mim, não. É a palavra que eles usavam mesmo, tá? Eles usavam a palavra máscara, em grego, prosopon, né? Que a pessoa, Deus colocava um prosopon. O prosopon era a máscara que a pessoa apresentava nos teatros, né? Os teatros gregos muitas vezes usavam máscaras e para ressoar na arena, no teatro, no anfiteatro, né? Vocês sabem que os anfiteatros eram feitos de tal forma que não precisava de microfone. Então você falava lá no centro, no palco, e aquela concha acústica fazia com que aquilo que você pronuncia no palco fosse ouvido em todo o anfiteatro, né? Mas para ajudar isso também eles tinham a técnica da máscara. Era uma máscara, né, que canalizava a voz da pessoa para uns buraquinhos na boca, né? Então o som saía pela boca, então o som não se dispersava e se projetava para frente. Era o chamado prosopon. Em latim, persona. Persona, sonare quer dizer o som, persona, soa através daquele buraco. Está entendendo? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo seriam somente 3 máscaras: sabelianismo, patripacionismo ou modalismo. Então vejam que aqui nós já vemos 2 condenações diferentes no Concílio de Constantinopla. Por um lado, se condenou os pneumatômacos, que diziam que o Espírito Santo não era divino, não é? Ou seja, condenaram quem estava distinguindo demais o Espírito Santo de Deus. E por outro lado, condenaram os sabelianos porque identificavam demais. Entenderam o equilíbrio sutil da fé católica, né? Os sabelianos, eles diziam que Deus
Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são um só, mas são tão um só que são uma só pessoa, na verdade. E só tem 3 máscaras diferentes. Isso foi condenado. E por outro lado, quem distingue demais Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a tal ponto que Deus mesmo é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em andares inferiores. Aí se conseguiu afirmar a divindade do Filho, com Nicéia. O imperador disse, não, nós vamos retomar o credo de Nicéia. Ah, bom, então ficou o que agora para o Concílio de Constantinopla? Afirmar a divindade do Espírito Santo. E ao afirmar a divindade do Espírito Santo, combateram então os macedonianos ou pneumatômacos e, de alguma forma, também terminaram por condenar, finalmente, a posição semi-ariana, não é? Homoiousiana, que tinha sido uma alternativa de aproximação durante um certo tempo. São Gregório de Nissa não foi homoiousiano, não foi semi-ariano, atenção, São Gregório de Nissa não foi semi-ariano, mas ele conversou e teve relacionamento com os semi-arianos, tá bom? Só para ficar bem claro para vocês isso.